Roberto Fernandes era uma figura que todos conheciam na cidade. Não porque fosse admirado, mas porque era temido. Homem de meia idade, sempre impecavelmente vestido com ternos que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em meses, ele carregava consigo uma aura de superioridade que precedia sua chegada em qualquer lugar. Seus olhos cinzentos pareciam classificar as pessoas em categorias desde o primeiro contato, úteis ou inúteis, ricas ou pobres, dignas de atenção ou invisíveis. A rede de restaurantes que ele havia construído era o templo dessa sua filosofia de vida. 5 estabelecimentos luxuosos espalhados pela cidade, cada um deles um espaço onde apenas certos tipos de pessoas deveriam estar. As escolhas do cardápio, as cores das paredes, até o tipo de música que tocava discretamente ao fundo, tudo tinha sido meticulosamente planejado para transmitir uma mensagem clara: este é um espaço para os escolhidos, para aqueles que verdadeiramente importam. Roberto passava seus dias circulando entre seus restaurantes, inspecionando detalhes, corrigindo funcionários com desprezo palpável nas palavras. Um garçom que não tinha a postura correta era humilhado na frente dos clientes. Uma parede que estava 1 milímetro fora do lugar gerava uma explosão de raiva. Mas o que mais o satisfazia era quando podia rejeitar alguém que não se enquadrava no seu conceito restrito de quem merecia estar ali. Para Roberto, dinheiro não era apenas poder. Era justificativa. Era razão. Era virtude. Acreditava com convicção inabalável que quanto mais rico alguém era, mais digno era aquele ser humano. E por consequência lógica, quanto mais pobre, menos valor tinha. Essa era a lei de seu universo, simples e brutal. Ele havia construído uma vida inteira sobre essa crença, e nada o faria questionar isso. Numa noite de quinta-feira, quando a chuva caía pesada sobre a cidade, transformando as ruas em córregos barulhentos de água escura, um homem entrou no restaurante principal de Roberto. Era um restaurante específico, o que ele considerava seu coroação pessoal, o lugar onde apenas a elite deveria se permitir existir. O homem que entrou não pertencia a essa categoria. Isso era evidente para qualquer um que tivesse olhos. Ele usava uma jaqueta velha, desgastada, com as costuras começando a se soltar em alguns pontos. Seus sapatos eram gastos, o tipo de sapato que passava por múltiplos concertos, cujas solas já não ofereciam o conforto de outrora. Suas calças estavam enroladas nas pernas, ligeiramente molhadas pela chuva. Seu cabelo estava despenteado, seu rosto exibia o cansaço de alguém que havia vivido muitas noites mal dormidas. Seu nome era Miguel, embora ninguém naquele salão soubesse disso naquele momento. A porta se fechou atrás dele com um leve som de vidro. Então, como se alguém tivesse desligado um aparelho de som, o salão inteiro foi tomado por um silêncio pesado. As conversas que aconteciam entre as mesas luxuosas terminaram abruptamente. Homens e mulheres bem vestidos, com joias brilhando sob as luzes suaves do restaurante, viraram suas cabeças para olhar. O silêncio não era um silêncio neutro. Era um silêncio carregado de julgamento, de estranhamento, de algo que não deveria estar ali. Os cochichos começaram imediatamente. Sussurros discretos, mas claramente audíveis para qualquer pessoa que prestasse atenção. Uma mulher com um colar de diamantes comentava baixinho com sua acompanhante. Um casal na mesa ao fundo trocava olhares significativos. Um grupo de homens de negócios sorria de forma condescendente. Era como se um objeto fora de lugar tivesse sido depositado em um museu de arte, e todos estivessem se perguntando como estava possível aquela afronta. Miguel simplesmente ficou parado perto da entrada, molhado pela chuva, seus olhos observando o espaço ao seu redor. Havia uma certa humildade em sua postura, uma aceitação resignada de que talvez não deveria estar ali, mas aquela noite estava tão fria, e ele tinha tanta fome, e a vida tinha sido tão dura que ele havia pensado que talvez pudesse tentar. Talvez, só talvez, pudesse pedir algo simples. Uma sopa quente, um pão, algo que o aquecesse por dentro e por fora. O gerente do restaurante, um homem chamado Valdemar que havia passado os últimos 10 anos aprendendo a refletir em sua aparência e maneiras os valores de Roberto, percebeu imediatamente o intruso. Sua mandíbula se endureceu. Seus olhos se estreitaram. Ele se levantou da mesa onde tinha estado organizando detalhes com sua equipe e começou a caminhar na direção de Miguel com passos precisos, medidos, cheios de autoridade. Quando chegou pertinho dele, Valdemar o olhou de forma que deixava claro exatamente o que ele pensava.
O gerente falou em voz alta o suficiente para que todos no salão escutassem cada palavra com clareza. Ele disse que aquele não era um lugar para gente como Miguel. Que este era um espaço para pessoas com classe, para pessoas que realmente importavam, para pessoas que podiam pagar os preços que se praticavam ali. A mensagem não era apenas para Miguel. Era um aviso para todos os outros naquele salão, um reforço de que as barreiras estavam ali e bem definidas. Miguel começou a tentar explicar. Sua voz era suave quando ele disse que só queria comer algo quente, que não queria incomodar ninguém, que apenas procurava um lugar para se proteger da chuva e talvez se alimentar um pouco. Ele era educado, quase se desculpando por sua própria existência naquele espaço. Mas ele nunca chegou a terminar sua frase. A porta que levava aos fundos do restaurante se abriu bruscamente e Roberto apareceu. Ele havia estado em seu escritório privado, revisando números, contando seu dinheiro mental, desfrutando da sensação de controle que seus negócios lhe proporcionavam. Mas havia sentido a mudança na energia do salão. Havia sentido aquele silêncio estranho, aquela tensão. E ele viera investigar. Quando seus olhos se fixaram em Miguel, algo se iluminou neles. Algo sombrio e satisfeito. Roberto era um homem que genuinamente desfrutava humilhando outros. Era como se aqueles momentos o revigorassem, como se o confirmassem em sua crença de que ele estava certo sobre o mundo, sobre as hierarquias humanas, sobre seu próprio lugar no topo. Roberto caminhou em direção a Miguel com uma lentidão calculada. Sua postura era completamente ereta, seu queixo levantado, seus olhos mirando para baixo sobre Miguel como um predador contemplando sua presa. Quando finalmente parou diante dele, havia uma distância de menos de 1 metro, o suficiente para que Miguel pudesse ver cada detalhe do desprezo em seu rosto. Roberto riu. Não foi um riso gentil ou divertido. Foi um riso que pretendia ser ferida. Um riso que dizia claramente que ele considerava Miguel não apenas inadequado para estar ali, mas risível. Absolutamente risível. Ele perguntou a Miguel se ele realmente acreditava que podia entrar ali, naquele estabelecimento de classe, de luxo, de excelência. Não era uma pergunta feita com curiosidade. Era uma pergunta feita com o propósito de humilhar. Então Roberto prosseguiu. Ele disse que aquele restaurante era apenas para pessoas que podiam pagar, para pessoas que tinham valor na sociedade, para pessoas que não viviam de migalhas, como havia claramente ficado óbvio para qualquer um que observasse Miguel. Ele disse tudo isso de forma tão casual, tão segura de si, que era evidente que ele havia dito coisas assim muitas vezes antes. Era seu tom padrão para pessoas que ele considerava inferiores. Naquele salão, todos os clientes riram. Era o tipo de riso que demonstra a cumplicidade, que reforça a hierarquias sociais, que participa ativamente da humilhação. Mulheres educadas riram. Homens de negócio que possivelmente tinham famílias, filhos, que possivelmente consideravam a si mesmos pessoas boas, riram. O riso se espalhou como um contágio, enchendo o espaço com uma sensação de crueldade coletiva. Miguel sentiu o peso daquele riso. Sentiu cada gota dele atingindo seu peito, sua garganta, seu coração. Havia uma parte dele que gostaria de ter defendido a si mesmo, que gostaria de ter gritado, de ter explicado, de ter exigido respeito. Mas havia vivido o suficiente para saber que sua voz não importaria naquele espaço. Havia vivido o suficiente para entender que quando você é invisível para as pessoas, suas palavras também são invisíveis. Então Miguel abaixou a cabeça. Não em concordância, não em aceitação real de que aquelas palavras fossem verdade, mas em reconhecimento de que resistência seria fútil. Sua cabeça baixa era um ato de proteção, uma forma de criar uma camada entre seu coração e aquele ambiente tóxico. Ele virou-se e caminhou em direção à porta, suas pegadas molhadas ainda visíveis no piso imaculado do restaurante. Ninguém falou com ele enquanto saía. Ninguém pediu desculpas. Ninguém questionou o que havia acontecido. Ele simplesmente saiu de volta para a chuva, para o frio, para a noite que tinha sido seu refúgio mais seguro. A porta se fechou. O salão voltou às suas conversas. Roberto retornou a seu escritório com uma sensação de satisfação pessoal, a certeza reforçada de que o mundo funcionava exatamente como ele acreditava que funcionava. Os clientes continuaram comendo. A vida no restaurante de Roberto continuou. E ninguém havia percebido que aquela noite havia sido extraordinária. Ninguém havia percebido que algo importante havia acontecido.
Ninguém havia considerado que aquele homem molhado, humilhado, que havia simplesmente saído sem dizer uma palavra, poderia ser algo diferente do que havia parecido ser. Ninguém sabia que aquele homem era Miguel Cardoso, auditor federal de segunda categoria que trabalhava para o governo há mais de 15 anos. Ninguém sabia que ele havia chegado àquele restaurante naquela noite específica como parte de uma investigação oficial. Ninguém sabia que havia denúncias anônimas sobre as práticas comerciais de Roberto Fernandes, sobre possíveis irregularidades, sobre desvios de dinheiro, sobre subornos, sobre práticas que colocavam em risco a saúde dos clientes. Miguel havia trabalhado em seu departamento, revisando documentos, entrevistando testemunhas, construindo um caso meticulosamente. Havia conseguido autorização para fazer uma visita não anunciada àquele restaurante, para verificar as condições reais de funcionamento, para avaliar pessoalmente o local. E havia planejado vir naquele estado, naquela condição, exatamente para ver como seria tratado um cliente aparentemente pobre naquele estabelecimento. Era uma forma de avaliar o verdadeiro caráter de um negócio, o verdadeiro caráter do seu dono. E Roberto havia confirmado tudo que Miguel havia suspeitado, tinha confirmado a falta de caráter, a falta de humanidade, a priorização absoluta de dinheiro sobre dignidade humana. Mas isso era apenas um detalhe em um caso muito maior, muito mais documentado, muito mais sólido. Os dias que se seguiram àquela noite chuvosa foram dias de trabalho intenso para Miguel e sua equipe. Documentos foram reunidos. Provas foram organizadas. Testemunhas foram formalmente entrevistadas. Relatórios foram elaborados com precisão meticulosa. Tudo estava sendo feito dentro do framework legal, dentro da autoridade que Miguel possuía, dentro dos procedimentos estabelecidos pela lei. Exatamente uma semana após a noite em que Miguel havia saído do restaurante na chuva, a cidade inteira acordou para uma notícia que se espalhou como fogo em uma floresta seca. O restaurante principal de Roberto Fernandes foi fechado. Não era uma simples advertência. Era um fechamento completo. Os inspetores da vigilância sanitária haviam encontrado violações graves, sérias demais para ser ignoradas. Havia problemas com a forma como os alimentos eram armazenados, com a higiene das cozinhas, com a manipulação de ingredientes. Havia registros de clientes que adoeceram após comer no estabelecimento, casos que não haviam sido reportados corretamente. Mas isso foi apenas o primeiro dominó a cair. Dias depois, a Receita Federal apareceu. Havia inconsistências nos registros financeiros de Roberto. Havia receitas que aparentemente desapareciam nos números, movimento de dinheiro que não podia ser justificado, impostos que não haviam sido pagos. Era claro que houve manipulação deliberada dos livros contábeis durante anos. Em seguida, vieram os processos trabalhistas. Funcionários que haviam trabalhado para Roberto começaram a aparecer com seus advogados. Salários não pagos. Benefícios negados. Horas extras não compensadas. Humilhações sistematizadas que haviam criado um ambiente tóxico no trabalho. Histórias surgiram de garçons que haviam sido tratados tão mal que deixaram a profissão, de cozinheiros que envelheceram antes do tempo sob a pressão incessante. Então vieram os escândalos maiores. Jornalistas investigativos começaram a publicar reportagens. Havia ligações entre Roberto e certas autoridades locais. Havia sugestões de subornos, de favores trocados, de corrupção que havia permitido que seus negócios operassem de forma que normalmente não seria permitida. Havia nomes sendo mencionados, nomes de pessoas que ocupavam posições de poder na cidade. Os jornais saíram com manchetes que faziam as pessoas respirarem fundo. Fotógrafos perseguiam Roberto nas ruas. Seu telefone tocava constantemente com más notícias. Seus advogados trabalhavam noite e dia tentando conter o dano. Mas era como tentar impedir um furacão com as mãos. Roberto tentou se defender. Tentou negar as acusações. Tentou contratar os melhores advogados que seu dinheiro ainda podia comprar, porque nem tudo havia sido congelado ainda. Mas as provas eram sólidas demais. Os documentos eram claros demais. As testemunhas eram numerosas demais. Roberto perdeu a capacidade de dormir. À noite, ele ficava acordado, seu corpo tremendo, sua mente girando através dos acontecimentos que haviam destruído sua vida em questão de dias. Havia construído uma década de negócios, havia amassado fortuna, havia estado no topo da hierarquia social da cidade.
E agora tudo estava desaparecendo, como areia passando entre seus dedos. Finalmente veio o dia do depoimento. Roberto foi intimado para comparecer diante de uma banca de auditores federais e investigadores. Ele entrou na sala, ainda tentando manter alguma compostura, ainda tentando agir como se fosse alguém importante. Seus advogados o acompanhavam, sussurrando encorajamentos que soavam ocos. Ele entrou e sentou-se na cadeira designada para ele. Havia uma mesa de frente para ele, onde estavam os investigadores. Então, enquanto Roberto ajustava sua gravata com as mãos tremendo, ele viu um rosto que o congelou completamente. Era o homem da chuva. Era o homem molhado que ele havia expulsado de seu restaurante. Era o homem invisível que havia humilhado na frente de todos. Era o homem que havia rido de lui próprio, que havia confirmado em sua mente que algumas pessoas simplesmente não mereciam ter dignidade. Mas ele não era mais invisível. Agora estava sentado em uma posição de autoridade. Estava bem apresentado, usando um terno que dizia que ele tinha poder, que ele tinha legitimidade, que ele era alguém que a lei respeitava. Seu rosto tinha uma calma que era perturbadora, uma serenidade que era aterradora. Havia um sorriso pequeno em seus lábios, o tipo de sorriso que sugeria que ele compreendia exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Roberto empalideceu. O sangue literalmente deixou seu rosto. Suas mãos começaram a tremer tão visivelmente que seus advogados notaram e lançaram olhares. Preocupados, ele conseguiu dizer apenas 2 palavras, 3 sílabas que saíram de sua boca como um sussurro: você. Miguel simplesmente sorriu. Não era um sorriso cruel. Não era um sorriso que gritava vingança. Era um sorriso calmo, composto, que transmitia uma verdade simples e devastadora. Ele falou de forma clara e tranquila. Sim, era ele. Aquele homem que Roberto havia expulsado porque considerava que não valia nada. Aquele homem que havia submetido ao desprezo público apenas uma semana antes. Miguel explicou cuidadosamente a Roberto o que havia acontecido. Aquela noite não era sobre fome. Aquela noite era uma inspeção. Aquela visita ao restaurante era parte de uma investigação que já estava em andamento há semanas. As denúncias anônimas que havia recebido o departamento vinham de funcionários desgrenhados, de clientes que haviam adoecido, de pessoas que haviam sofrido nas mãos de Roberto. E Miguel tinha o poder, tinha a autoridade, tinha a responsabilidade de investigar. Ele havia passado anos construindo seu caso, documento por documento, entrevista por entrevista. E aquela noite, quando Roberto o havia humilhado tão completamente, Roberto havia simplesmente confirmado tudo que Miguel já suspeitava sobre seu caráter, sobre suas prioridades, sobre o tipo de pessoa que era. Roberto viu sua vida passar diante de seus olhos. Os restaurantes seriam fechados. Seus bens seriam congelados como parte dos processos. Sua reputação havia sido destruída publicamente. A sociedade que antes o admirava agora o via com nojo. Os amigos que o cercavam pela riqueza sumiriam assim que o dinheiro acabasse. A família que havia criado em torno de seu status descobriria que ele não tinha mais nada a oferecer além de humilhação. E tudo havia começado com um homem pedindo sopa quente. Mas aqui está a parte mais importante da história. Miguel nunca levantou a voz contra Roberto. Nunca gritou. Nunca o insultou pessoalmente. Nunca agiu com ódio. Nunca permitiu que sua raiva pessoal influenciasse seu trabalho. Havia mantido o profissionalismo, havia mantido a compostura, havia permitido que a verdade, que os fatos, que as provas falassem por si mesmas. Porque Miguel compreendeu algo que Roberto nunca havia compreendido. Compreendeu que a verdade é mais poderosa que o ódio. Compreendeu que a justiça é mais devastadora que a vingança. Compreendeu que quando você está do lado certo, você não precisa gritar, não precisa lutar com as mãos, não precisa descer ao nível de seu opressor. A lei funcionou. Os sistemas de accountability funcionaram. As instituições que existem especificamente para proteger as pessoas dos abusos de poder funcionaram. E funcionaram não porque Miguel clamou por justiça, mas porque havia feito seu trabalho corretamente, porque havia reunido as provas, porque havia seguido os procedimentos estabelecidos. Roberto havia acreditado a vida inteira que dinheiro era poder supremo, que riqueza era a moeda mais valiosa neste mundo, que as pessoas pobres eram praticamente invisíveis, que não mereciam atenção, que suas vidas não importavam. Mas ele havia descoberto muito tarde que havia outras formas de poder.
Havia o poder da verdade. Havia o poder da lei. Havia o poder de alguém que tinha compreendido seus direitos e que tinha acesso aos meios para fazer cumprir esses direitos. Miguel saiu da cidade alguns meses depois. Não porque tivesse fugido de nada, mas porque havia aceitado uma promoção em outro estado, havia avançado em sua carreira, havia continuado sua vida. A vida continuou para muitas pessoas na cidade. Os restaurantes fechados foram comprados por outras pessoas. A propriedade de Roberto foi leiloada para pagar por suas dívidas. Alguns de seus funcionários encontraram empregos melhores, trabalhando para pessoas que os tratavam com respeito. E a história se tornou uma lenda na cidade. Pessoas a contavam para seus filhos. Pais a usavam para ensinar que o tratamento de outras pessoas importava, que a humilhação tinha consequências, que a arrogância era uma fragilidade disfarçada de força. Porque quem humilha alguém simples, quem menospreza alguém pela sua pobreza, quem acredita que pode descartar pessoas como lixo geralmente paga muito caro depois. Não porque o universo é mágico ou porque karma é uma ciência, mas porque quando você trata as pessoas dessa forma, quando você as reduz à invisibilidade, quando você as torna seus inimigos, você nunca sabe quem elas realmente são. Você nunca sabe que aquele homem invisível pode estar observando, documentando, construindo um caso. Você nunca sabe que aquele homem que você humilhou pode ter poder que você não consegue sequer imaginar. A arrogância é sempre um ponto cego. E geralmente é no ponto cego que o castigo encontra o arrogante. Não porque a vida seja injusta, mas porque a justiça, quando finalmente chega, é frequentemente surpreendente.